O Espírito Santo falou comigo sobre nós não perdermos o foco. Querido, nós temos que entender que na vida, independentemente da área que você esteja trabalhando, vivendo, ou experimentando algo, se você perder o foco, você não chega no resultado que você queria. Por exemplo, um jogador profissional, ele precisa manter o seu foco o tempo todo. Ele tem que focar. Um atleta profissional, ele precisa focar no seu treino, no treinamento. Ele precisa focar na sua alimentação. Ele precisa focar no seu repouso, no seu descanso. Se ele perder o foco nessas coisas, ele provavelmente está entregando a sua possível vitória para um inimigo que talvez, inimigo é brabo, né? Desculpa. Para um adversário que talvez fosse até menos capaz, menos preparado. E nós temos que entender isso. No reino de Deus, o nosso inimigo, agora sim inimigo, e também adversário, o adversário, o inimigo das nossas almas, é óbvio que ele é derrotado, que ele é menos preparado que nós, porque nós estamos em Cristo, amém? Só que se nós perdermos o foco, nós vamos perder a bênção, queridos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o diabo, ele não pode roubar a bênção. Entenda isso, meu irmão. O diabo não tem poder para acessar os celeiros de Deus que estão sendo preparados para você. Levante a sua mão e diga assim: o diabo, ele não tem poder para acessar os celeiros de Deus para a minha vida. Porém, ele é especialista em manipular nossos pensamentos, para que nós mesmos venhamos a perder, para que nós mesmos venhamos a abrir mão do que Deus tem para nós. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso de verdade? É a mesma coisa uma pessoa que está fazendo uma dieta. Eu sei que eu uso esses exemplos, mas é que são exemplos fáceis de se entender, de se compreender. A pessoa começa uma dieta e ela precisa perder peso, talvez até para diminuir gordura visceral, gordura no fígado. Aí ela faz o primeiro dia perfeito, segundo dia perfeito, terceiro dia perfeito, quarto dia perfeito, quinto dia perfeito, sexto perfeito. No sétimo ela chuta o balde e come tudo que é porcaria. Eu lhe pergunto, essa pessoa vai colher o resultado que ela tanto esperava? Não vai. Na melhor das hipóteses, ou na melhor das piores das hipóteses, talvez ele até possa colher. Essa pessoa talvez até possa. Mas quanto vai retardar isso? Tem muita gente retardando o mover de Deus na sua vida, e outros não só retardando, mas perdendo o mover de Deus. Alguém vai dizer: ô profeta, eu não acredito nisso. Ô pastor, eu não acredito que alguém possa perder. Nós só temos duas opções no que eu vou falar agora. Ou Tomé perdeu o que tinha de Deus na vida dele, o que Deus tinha para ele na vida dele. Tomé é um dos discípulos. Ou Tomé perdeu isso, ou Jesus falhou no seu discipulado. Quem é que está errado? Jesus errou no seu discipulado, ou Tomé que não assimilou? Vamos para outro texto. Eliseu alcançou a porção dobrada de Elias. Eliseu pediu para Elias, porque Elias chegou para ele e disse assim: ó, pede-me o que quiseres antes que eu seja tomado de ti. Eliseu olhou para ele: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero porção dobrada dessa unção que tu te moves. Elias olhou para ele: dura coisa me pedis, porém, se tu estiveres olhando para mim na hora que eu for tomado de ti. Amados, não precisa explicar muito. Aqui a Bíblia, obrigado filho, aqui a Bíblia está falando sobre nós darmos atenção ao mover de Deus. Na hora que eu for tomado de ti, tu tens que estar olhando, tu tens que estar atento. E é isso que está faltando no meio da igreja.
Nós não podemos estar atentos só na hora do culto, queridos. Porque, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, nós não podemos nos fazer atentos a Deus somente na hora do culto. Porque de fato, Deus não fala somente na hora do culto. E as pessoas que alcançaram grandes resultados na sua vida, foram pessoas que não fizeram tão somente, ou melhor dizendo, não deram atenção tão somente no culto, mas fizeram das suas vidas um verdadeiro culto. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu não sei como, mas Abraão não perdeu o foco. Agora indo para o texto que eu quero pegar, Romanos capítulo 4. Se você quiser, abra. Se não quiser, não precisa abrir, porque acho que vão passar aqui. Também, se não quiser ler, eu vou ler o que está escrito. Queridos, Abraão viveu uma vida inteira com uma mulher estéril. Não era culpa dela, mas ela era estéril, não podia ter filhos. Aí depois eles viveram uma vida inteira. Quando Abraão entrou na andropausa, avançado em dias, é isso que quer dizer. Andropausa é a menopausa masculina, ou seja, Abraão não podia mais ter. E não é só porque, vamos falar claro aqui, não é só porque os seus espermatozoides já não eram mais, vamos dizer assim, capazes de gerar dentro do óvulo ali aquele embrião combinado com o óvulo. A Bíblia fala de um corpo amortecido, ou seja, ele já não tinha mais condições de ter uma relação sexual. E a Bíblia fala que Abraão levava em conta isso. Abraão sabia da sua condição física. Abraão sabia que sua mulher havia vivido uma vida inteira estéril. E a maior prova disso foi o próprio Ismael, que ele teve com Agar. Amém, amados? Então Abraão depois também se tornou estéril. Então havia uma esterilidade, numa tripla potência. A primeira seria a vida inteira de Sara. A segunda é porque Sara agora tinha avançado em dias, estava na menopausa. Ela era duplamente estéril. E agora Abraão também. Aí olha só que interessante, a Bíblia diz: eu te constituí. Diga, eu te constituí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão já tinha filho ou filhos? Sim ou não? Ambiente profético. Eu te constituí. Estava falando do que Abraão seria no futuro, agora no presente, mas como se já estivesse no passado. Eu te constituí. Não é eu te constituo, eu te constituí. Pai de muitas nações. Meu Deus, triplamente estéril esse casal. Talvez você se sinta estéril para reproduzir aquilo que Deus falou no seu coração. Talvez você se sinta estéril hoje para reproduzir no seu casamento o que você sonhou um dia para o seu casamento. Só que entenda uma coisa, quando Deus nos constitui algo, e Deus nos constituiu, amados, um povo de propriedade exclusiva dele. Ele nos constituiu como nação santa, sacerdócio real. Você está ouvindo essa palavra sim ou não? Ele nos constituiu mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então Deus fez isso conosco. Interessante. Deus constituiu Abraão. Só que a Bíblia fala, vem comigo, Romanos 4,17. Ou melhor, já começa no 16. O 16 já começa introduzindo, só que na verdade já é a conclusão. Essa é a razão que provém da fé. Então aqui Deus, através de Paulo aos Romanos, já traz a introdução desse assunto como conclusão. Ou seja, foi pela fé. Diga, foi pela fé. Queridos, os testemunhos que nós contamos aqui antes das finanças, tudo pela fé. Nós somos salvos
Pelo sangue de Jesus, sim, mas é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Amém, amados? Você está comigo? Diga amém. Porém, versículo 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Dá uma pausa aqui. O que não existe hoje para você ser feliz? Vamos traduzir para o português. Português, claro. O que não existe, que em tese precisaria existir para você ser feliz? Primeiro, talvez não exista, porque isso de fato não lhe faria feliz, e por isso talvez não exista. Agora, se isso é necessário para que você realmente seja feliz, entenda uma coisa: Deus vai fazer. Só esse amém. Parabéns, gente. Eu vou lhe dar uma chance de novo. Deus vai fazer. Esse amém tocou o coração de Deus. O outro gerou pena nele. Ah, coitadinhos, não entenderam nada. Imagina, de repente a pessoa está lá desesperada. Aí o Espírito Santo fala que ele vai gerar. Amém. Meu irmão, aprenda a ter atitudes de louvor, atitudes de gratidão. Sabe, quando nós chegamos, a Bíblia diz para quando nós levarmos diante dele as nossas petições, já chegarmos lá com ações de graça. Deus vai fazer. Amém. Você está entendendo, irmão? Seja extravagante para Deus ser extravagante na sua vida também. Seja intenso para Deus ser intenso. Seja moloide, Deus nunca vai ser moloide. Mas quem não vai fazer, ele não vai fazer. Talvez o resultado seja moloide. Meu irmão, é isso aí. É isso aí. Queridos, nós estamos numa batalha. Vamos supor, você está jogando bola, futebol. Aí o adversário está vindo com a bola. Uma enfermidade, uma doença, um problema. Aí Deus lhe chama para você se posicionar, para você dividir a bola. Meu irmão, chega calçando, irmão. Chega, bota a força nessa botina, irmão. Não vem para o culto. Amém, irmãos? Amém. Deus vai ficar com pena da gente. E Deus não se move por pena, nem por misericórdia. Ele se move onde tem um ambiente de fé. Ah, esse amém mexeu. Pelo menos um cisquinho lá nos infernos já mexeu. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão, sim ou não? Porque até esse posicionamento, por isso que o salmista disse para ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Amados, a Bíblia fala na epístola de Tiago: muito pode por sua eficácia. Esses dias eu peguei 3 lives e falei sobre isso. De manhã às 11, e não me lembro se era 6h30 já ali, ou se era 5 da tarde. Que horário que ficou bom, 6h30 da noite, gente? Que horário? Só aperta para mim a questão aqui do culto. Mas no mais, perfeito. Dá até para viajar para pregar em outros lugares. Ficou mais fácil. Muito pode por sua eficácia. Eficácia, pegando o dicionário de português, gente. Pegando o dicionário da Bíblia, você cruza eles. Uma das palavras que nós vamos encontrar ali, pastorzão: infalibilidade. Por que a gente não traz essas coisas para o nosso coração? A gente não tem tempo, a gente tem muito tempo para o Instagram, a gente tem muito tempo para o Facebook, a gente tem muito tempo para o TikTok, a gente tem muito tempo para a série, vou maratonar a série. Não, mas se bem que é legal, né, gente? Quem é que já maratonou uma série aí? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Vai, irmão, te atira. Te atira que eu vou te pegar. Levanta a mão agora, não baixa. Seja verdadeiro. Quem já maratonou uma série? Levanta a mão, levanta a mão. Ô Willy, vai que eu sei que tu já fez. Pode levantar. Vai, levanta. Perdeu, mano, perdeu. Tá, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha aqui a minha, infelizmente a minha está levantada. Porque eu não vou mentir. Quem já maratonou na Bíblia? Hã? Não minta, vai cair o braço. A gente maratona uma série. Mas chama para uma vigília.
Uma vez uma irmã chegou assim: ai, pastor, não tem vigília aqui na igreja. Tinha tido uns 3 meses atrás. E ela acho que não veio no culto, não ficou sabendo. Tem vigília, próxima vigília eu cuidei bem direitinho se ela estava no culto. Nós vamos ter vigília, sábado de noite, glórias. Tu acha que ela veio no sábado? Pá, que deu vontade de fazer uma serenata na frente da cama dela. Vamos voltar para o texto. Mas você está entendendo o contexto? Sim ou não? A gente quer resultados profundos, pastor. Sendo rasos. Sendo nós superficiais. E eu estou me botando no meio, gente. Eu também quero mais. Eu quero mais, queridos. Estou vendo aqui algumas irmãs que estavam lá sábado. Queridos, sábado eu fui ministrar numa igreja aqui perto. Que eu não convido ninguém de vocês para ir lá. Não, estou brincando. É meu amigão, pastor Paulo Cabral. Pensa num homem de Deus, cara. Falei isso no domingo, não é porque elas estão aqui hoje. 3 mulheres foram curadas de surdez parcial. 3, e mais um homem. 4 pessoas. 4 pessoas. 4. Uma dessas senhoras, inclusive, usava um aparelho auditivo. Vocês estavam lá, vocês viram. Os obreiros estavam aqui, estavam lá, viram. Ela tirou o aparelho para nós orarmos. E ela falou que na semana passada, ela tinha ido na fono e feito a audiometria, o exame. E a fono olhou e disse: olha, teu problema agravou demais. Esse teu ouvido aí do aparelho está praticamente zerado. É ou não é verdade, gente? Vocês ouviram tudo na íntegra. Praticamente zerada a audição. E Deus fez assim, ó. Tá gravado isso, está filmado. Por que eu estou contando isso? Para aparecer? Não, porque eu não fiz nada. Mas para aumentar a sua fé. Paulo estava pregando e olhou para um homem e viu que ele possuía fé para ser curado. Porque tem muita gente que tem fé para ser salvo, tem fé até para conseguir um novo emprego, mas às vezes não tem fé para ser curado. Às vezes tem fé para tudo isso, mas não tem fé para uma restauração de família, para um milagre criativo. Ei, meu irmão, levante a sua mão ao céu, à direita aí, e diga: meu Deus, aumenta o meu exercitar da minha fé. Porque na verdade não precisa aumentar a fé. Jesus disse que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Você está me ouvindo? Diga amém. Quer dizer, eu não sei como Abraão conseguiu entrar nisso. Quer dizer, eu sei e já vou falar, mas humanamente falando, não tem como explicar isso. Porque Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha um culto desses, com um caminhão de testemunhos como esse. Amém, amados? Abraão não tinha. Abraão não tinha um pastor para ficar: vamos no culto, levanta a mão, louva agora, grita, assovia, ora em línguas, se joga no chão. Bah! Abraão não tinha. Então qual era o segredo de Abraão? Abraão tinha intimidade com Deus. Eu tenho explicado aqui, eu tenho ensinado. Deus não tem preferidos, mas existem pessoas que preferem a presença dEle. Sabe, Senhor, eu prefiro a Tua presença do que qualquer coisa desse mundo. E a Bíblia fala que Abraão não enfraqueceu na fé, queridos. Mesmo levando em conta o seu corpo já amortecido, é o que diz a Bíblia, amém? Abraão então crendo, esperando contra a esperança, meu Deus, porque a esperança dele normal, natural, era o quê? Nada de filho, zero. Levanta sua mão direita e diga assim, ó, zero. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ei. Fui pregar numa conferência chamada Profético.
Ou seja, uma conferência profética. Sabe qual foi o título da mensagem que Deus me deu, pastor Lucas? Uma conferência profética. Olha o que Deus me manda pregar. Profecia não é tudo. Você é convidado para pregar numa conferência profética. E daí você vai lá dizer que profecia não é tudo. Sabe por que não é tudo? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo então de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, na luta, na dificuldade, ele estava dando glória a Deus. Na falta de esperanças físicas, ele continuou dando glória a Deus. E nisso ele foi fortalecido. Sabe o que significa isso? Que se ele tivesse enfraquecido na fé, ele tinha perdido o milagre. E pode ter certeza que o diabo ficou ali, ó. Não vai dar certo. Já tentaram 100 anos e não deu certo. Gente, não foram 100 tentativas, foram 100 anos. E nada. 100 anos. Não importa quantas tentativas, Cristiano, não importa quantas tentativas, vai dar certo, querido. Vai dar certo. Há uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Cristiano, Rosália, fiquem de pé agora em nome de Jesus. Há uma palavra de Deus para a vida de vocês, querido. Estenda as mãos para eles, queridos. Não importa, Cristiano e Rosália, quantas tentativas vocês tenham que fazer na empresa de vocês. Eu profetizo acerto. Eu profetizo o fim de todo empecilho na empresa de vocês. Em o nome de Jesus serão prósperos, serão prósperos, serão prósperos, serão prósperos. Em o nome de Jesus. Há uma promessa de Deus para vocês. Cem anos e nada. Porém, Abraão não duvidou da palavra. Conversando com o profeta Gilberto, ele falou sobre isso, sobre nós nutrirmos a profecia. Abraão nutriu a profecia, não duvidando. Queridos, a dúvida ela nos come. A dúvida ela nos devora, porque a dúvida é o contrário da fé. Não duvide do que Deus tem para você. Não duvide do que Deus tem para você. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Você entende que Abraão podia ter perdido isso, gente? Você entende? Você entende? Abraão foi instituído pai de muitas nações, amém? E eu já vou encerrar. Eu lhe pergunto, Saul, o rei, não foi instituído rei, sim ou não? Sim, mas pela postura dele, ele acabou rejeitado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, entenda uma coisa, a sua postura ditará se você realmente será aceito ou rejeitado. Ai, pastor, nós vivemos na graça. Isso é papo de sem vergonha. Isso é papo de sem vergonha. Porque a graça não é uma carta branca para pecar. Ou verde, usa a cor que você quiser. A graça não é uma liberação para nós continuarmos pecando. Ou nos afastarmos de Deus. E não tem problema porque Deus me ama do jeitinho que eu sou. A graça
é o que nos empodera para nós sermos transformados e nos tornarmos parecidos com Jesus. Queridos, o povo aí fora, a humanidade, não está atrás de pessoas que carreguem Jesus no peito. Eles querem pessoas que carreguem Jesus no coração. Tem muita gente carregando Jesus no peito. Tem muita gente carregando Jesus na cabeça, no boné. Tem que estar na mente. E quando está na mente tem que ter metanoia, mudança de mentalidade, transformação de mentalidade. Pode aplaudir Jesus, irmão. Essa palavra, queridos, não é uma palavra de julgamento. Ai, o pastor Samuel está virando um baita de um fariseu. Não, essa palavra eu estou pregando para mim. Não adianta eu vestir uma roupinha de pastor, de profeta. Saul era rei, ungido pelo próprio Deus, através do profeta Samuel. Foi deitado óleo, bastante óleo na cabeça de Saul. Adiantou de alguma coisa? Não, porque a postura dele fez com que ele caísse. Ah não, mas no Novo Testamento não é assim. É verdade, é pior. E aí falando de dízimo e oferta, havia um acordo entre eles. Escute o que eu vou dizer. Havia um acordo entre eles, de que aquilo que fosse excesso seria doado para as pessoas que não tivessem. Ananias e Safira vendem uma terra e depositam aos pés dos apóstolos uma quantia. Só que o problema é que eles estavam mentindo. Se você acha que isso é Antigo Testamento, no Novo, Ananias e Safira caíram mortos na hora. Então não podemos aceitar esse papinho do diabo. Não tem problema, nós vivemos numa dispensação da graça. Meu irmão, vá ler a Bíblia e depois aproveite para se converter. E terceiro, para de usar esse discurso e enviar pessoas para o inferno. Porque esse tipo de teologia, que não é teologia, isso eu poderia configurar, sabe do quê? De que tipo de teologia? De uma porta e um caminho bem largos que levam ao inferno. A porta e o caminho, gente, é bem estreitinho e bem apertada para caminhar com Jesus. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está entendendo? Diga amém. Você recebe isso? Diga amém. Você está entendendo isso, meu irmão? De verdade. Quando eu me aproximo de Jesus, obviamente eu me torno mais parecido com Ele. Jesus, se tivesse casado, trairia a mulher? Olharia para outra mulher que não fosse a esposa dele, se ele tivesse casado? Sim ou não? Ia sonegar imposto? Ele ia mentir? Falar palavrão? Ver pornografia? Então a gente sabe como a gente tem que andar. A gente sabe. A gente sabe. Jesus sempre honrou seu pai. Ou seja, Jesus honrava as autoridades. A gente sabe como a gente tem que andar. O resto é desculpinha. E sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? É porque Deus quer ampliar nas nossas vidas o seu mover, o seu poder. Mas para isso a gente não pode perder o foco. Pense, já vou chamar a equipe de louvor, por favor. Pense assim, olha só. Pense num atirador profissional. Ele pega a sua arma, ele prepara a melhor arma de todas, com o melhor, como é que chama? Munição. A melhor munição de todas, preparada, com a melhor luneta para fazer a sua mira. E o alvo está lá adiante. E aqui, ele faz um pequeno desvio, quase que imperceptível. Aqui não é nada.
Só que lá na frente pode representar metros de distância. Você sabe qual é a definição de pecado no Novo Testamento? Amartia. Ou a palavra é amartia, que significa, a definição é errar o alvo. Tem gente que está errando o alvo, não porque está cometendo grandes desvios, às vezes é bem pouquinho, só que lá na frente representa uma lacuna gigantesca e às vezes irreparável. Deus quer estabelecer um mover novo na sua igreja nesses dias. Deus quer estabelecer um mover novo nesses dias na sua igreja. Sabe, as pessoas entrando na porta, já caindo tocadas, sendo curadas. As pessoas entrando na porta, os demônios se manifestando. Isso tem acontecido aqui para a glória de Deus. Só que precisa ser ampliado. E nós vamos andar nisso. Amém, igreja? Se você quer andar nisso, fique de pé então, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não podemos perder o foco. Sabe como é que o diabo faz para a gente perder o foco? Tem duas possibilidades. Ou ele enche a nossa volta de problemas, ou ele enche a nossa volta com entretenimento. O diabo é especialista em tirar os nossos olhos do foco, de mover o nosso foco. E as duas ferramentas que ele pode usar: ou problemas, ou entretenimento, distrações. Ou seja, os ataques são sempre na carne e na alma, porque ele sabe que o nosso espírito está preparado. Ele sabe que o nosso espírito clama Abba Pai. Talvez algumas coisas que eu falei aqui a sua carne não gostou, talvez a sua alma não gostou, mas o seu espírito está vibrando aí dentro, porque ele sabe que essas palavras vão aproximar você de Deus e dos seus milagres. De Deus e dos seus milagres. Milagres como esse, meu irmão. Minha semente foi multiplicada 4.794 vezes. Isso aqui é milagre, gente. O outro irmão foi olhar, não tinha nada no banco. Mas sabe o que o diabo gosta de fazer nessa? Olhou lá, nada no banco. Não está adiantando mesmo, live não está adiantando, culto, não quero mais saber. Estou fora. Nessa hora o diabo: consegui. Não é o caso desse irmão que está aqui, eu quase apontei para ele. Desculpa. Mas vamos supor que fosse eu. O diabo ia olhar para mim, se eu fizesse algo assim, do tipo: não quero mais. O diabo ia dizer assim, ó: graças a mim, esse tapado espiritual não enxergou. O milagre já estava bem pertinho dele. Às vezes o milagre já está quase tocando em nós, queridos. E escute o que eu estou falando. Eu estou lhe dando uma chave espiritual aqui agora. Nós muitas vezes não enxergamos a bênção chegando. O diabo, por estar no campo espiritual, ele enxerga. Então olha só como é que funciona. Você começa a buscar, não vê muito resultado, está tudo tranquilo. Você continua buscando, o milagre vai se aproximando. Você continua buscando, o milagre está chegando. É nessa hora, quando ele está chegando, que o diabo vai tentar provocar os maiores problemas na sua volta, para que você desista e perca a sua bênção. Então, se você está no perrengue agora, pode levantar a mão direita e dizer: Deus, muito obrigado. Porque se a coisa está difícil, é porque o milagre já está chegando. O milagre está chegando. Aleluia! Aleluia! Como profeta do Senhor, eu profetizo: levante as suas mãos agora. O teu casamento não será mais o mesmo depois dessa noite. Você vai viver uma verdadeira lua de mel a partir de agora. Deus visita agora as tuas finanças.
Comece a orar, meu irmão, comece a orar, não pare, não pare, não pare.